Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem? Prazer enorme, me chamo Pastor Gilvan Marques, você que já acompanha os nossos vídeos aqui diariamente, já sabe, já conhece. Eu quero aproveitar esse momento maravilhoso, agradecer a você pelos 12.000K e vamos chegar a 13.000K, graças às pessoas que nos acompanham aí diariamente. Que Deus possa recompensar com ricas bênçãos do céu. Você que é membro do canal, você que é mantenedor, muito obrigado. Obrigado, Sebastião, por ser membro deste canal. Obrigado você que tem me ajudado. Amém? De uma maneira direta ou indireta, quando se inscreve, quando compartilha, quando comenta, quando curte, tudo isso você está me ajudando. E eu oro pela tua vida para que Deus venha te fazer crescer e prosperar. Amém? Eu vou trazer mais dicas maravilhosas de como você pregar. Como pregar com 3 versículos. Entenda que eu falo sempre do contexto, a importância do contexto. Mas se você prestar atenção a esses 3 versículos que eu trago, vai aprender como desenvolver. Lucas capítulo 22 na tela para você e os versículos 39, 40 e 41. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar. 3 textos que você vai pregar para a igreja na hora que for desenvolver. Primeiro ponto, presta atenção, Jesus tinha o hábito de ir ao monte, costume. Eu vou ao monte sempre que posso. E aconselho as pessoas que gostam de orar, ter ali a sua oração mais potencializada, suba ao monte. Apesar que algumas igrejas condenam tal prática, mas eu não vejo por que você, se desejar ir orar no monte, não ir. Tá? Só tem que tomar cuidado, mas se você quer, vá. E Jesus, ele tinha esse hábito de orar sempre no monte, de apresentar orações. Até porque Jesus, ele foi um desbravador do cristianismo. É a figura central do cristianismo. E muita gente não aceitava os ensinamentos dele. Algumas igrejas vetavam-lhe a oportunidade. E Jesus, como bom pregador, ia para os montes orar, buscar forças ali com Deus, pregar na praia, pregar no monte também. Jesus fazia da natureza o palco principal do seu ministério. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não tenho oportunidade para pregar na minha igreja. Vá para outra, filha. Visite outra. Se você está estudando a Bíblia, desenvolvendo, tem desejo, porque você só vai conseguir se tornar um pregador, uma pregadora, se começar a pregar, se continuar ouvindo, lendo, ministrando e nunca for para o púlpito, você não vai ter qualidade de pregador, vai ser apenas um estudante da palavra de Deus. O texto diz que ele ia costumeiramente aonde? No monte. O texto também fala que era um hábito dele de orar. Segundo, no Monte das Oliveiras, é o monte que ele mais subiu para orar. O texto também aborda que Jesus, quando ia, ele não ia só, ele sempre levava consigo 2 ou 3 discípulos para orar no monte. Ele ia com um grupo. Também vai abordar, porque Jesus, ele gostava de orar em grupo, muito embora algumas vezes ele subia um pouco mais. É o que está acontecendo nesse círculo de oração, agora aqui na igreja. Então você começa a abordar isso aí. Veja que os assuntos começam a chegarem na sua mente. Tinha uma espécie de lugar que ele escolhia para orar. O texto fala isso. No versículo 40, diz que quando chegou ao lugar escolhido, ou seja, Jesus tinha lugar que ele escolhia para orar. Isso é muito importante, tá? Eu tenho alguns lugares na minha casa que eu gosto de orar. Eu oro no meu quarto, mas também oro numa área da entrada daquele casa. Existem orações que são pesadas mais do que outras. E quando eu oro por pessoas, eu costumo orar sempre
naquele lugar que eu escolhi ali. Então, assim, se eu oro por mim é diferente, se eu oro por pessoas é diferente. Você sabe que uma oração por alguém que te pede é que aquela pessoa está enfrentando um problema. E quando você vai orar, você está enfrentando o problema da pessoa. Então tome cuidado de não estar orando em qualquer canto aí da tua casa, porque isso pode trazer problemas para dentro da sua casa, da sua família. Segundo ponto, Jesus orientou a eles que eles orassem pedindo não sejam tentados. Veja que Jesus ele dá dica para os seus discípulos. Ele diz, orem pedindo para não serem tentados. Porque quando eu oro a Deus pedindo por algo, Deus vai me socorrer. Pode ter certeza disso. Diversas vezes eu me acordava pela manhã e orava a Deus assim, Senhor, me protege, me guarde e não permita eu seja tentado e que eu venha pecar contra o teu nome. E eu sentia que durante aquele momento, aquele dia inteiro, Deus estava me livrando. Vinha alguns embaraços, vinha algumas provas, mas eu sentia ali a presença de Deus muito forte na minha vida. Porque eu orava todos os dias pela manhã pedindo essa proteção que Jesus disse. Para não cair em tentação, para não ser tentado e, sendo tentado, eu vinha a ceder àquela tentação. Então Deus sempre me socorreu, eu tenho essa experiência comigo. Siga as dicas, veja que Jesus está dando a dica para os discípulos. Meus filhos, orem dessa maneira, pedindo a Deus para vocês não caírem em tentação. Então, quando você está agora diante da igreja, você vai orientar a igreja e dizer, igreja, vamos orar para que Deus venha curar, vamos orar para que Deus venha visitar nos hospitais, vamos orar para que Deus abra a porta. O círculo de oração tem muito isso. Isso se chama oração dirigida, oração por uma causa, ok? Então, todas as vezes que você for orar, você pode orientar as pessoas, os novos na fé. Você pode orientar a igreja. Igreja, vamos orar, levantar em prol de tal causa, pelo som da igreja. Vamos orar para que Deus mande aqui o material de botar o piso da igreja. Tudo isso deve ser orado, porque a obra é de Deus. Observe que no texto, no versículo 41, Jesus, ele se afasta um pouco dos seus discípulos. E quando ele se afasta dos discípulos, o que é que acontece, queridos? Vai orar um pouco mais acima. Eu tinha falado isso no início dessa mensagem. Quando Jesus sobe, ele deixa os discípulos mais embaixo e diz, fiquem aqui que eu vou subir um pouco mais. Aqui na minha Bíblia diz que ele subiu cerca de mais ou menos 30 metros. Jesus ele vai falar com Deus e ele sobe 30 metros a mais e lá ele busca a presença de Deus. Ele busca a presença do Eterno e ele fala com Deus, dá forças para enfrentar, porque as orações de Jesus eram orações que você não conhece muito o que ele falava. A Bíblia relata algumas coisas, a maneira que ele orava a Deus. Mas eu acredito que Jesus orava pedindo forças a Deus e poder para que ele pudesse tratar as pessoas que procuravam ele. Eram multidões, 5.000, 6.000, 10.000. Eram muitas pessoas que procuravam Jesus. Entender o que eu estou falando para você. Aprenda com esta mensagem. Quando você for ensinar para a igreja, passe as informações de uma forma correta. Jesus, ele sobe um pouco. E outra coisa que vocês talvez não tenham notado no texto, observe o texto, extraia do texto. O que é que o texto está dizendo? Que Jesus se afastava mais ou menos 30 metros, aqui o texto diz, e fala também que ele se ajoelhou. Jesus, ele tinha um hábito de se ajoelhar. Quando eu oro de joelho, significa que eu estou me humilhando. Diante de Deus, eu estou me humilhando. Esse hábito Jesus tinha com ele, de orar um pouco sozinho e de se ajoelhar. O que é que esse texto está dizendo para mim? E para a igreja, e para você que vai pregar ele? Você não deve só orar quando estiver dentro de uma igreja.
Você deve ter os seus momentos particulares com Deus, deve criar um lugar para orar na sua casa, deve escolher lugares, se você gosta de orar no monte, não é obrigatório, é se você gosta. Ter seus momentos de orações também sozinho e em grupo, e mesmo que você vá com grupo, escolha um momento para você ficar só com Deus ali. Cada um procura um lugar e vai orar. Buscar a presença de Deus. São dicas deixadas por Jesus que poucas pessoas percebem. Vocês viram que ele aconselha os discípulos, orientando-os a orarem, pedindo que Deus não deixasse que eles caíssem em tentação? Então essas dicas você vai pegar desse texto e vai ministrar para a igreja. Jesus nos orientou que devemos orar a Deus, primeiro pedindo forças, segundo pedindo para que Deus venha nos guardar, nos proteger. Observe que Jesus orientou para que Deus nos guardasse, nos livrasse da tentação. São essas dicas. E terceiro, que tenha seus momentos de orações sozinho também com Deus, como o próprio Jesus teve. Busque um lugar, escolha aquele lugar e ore. E ore coletivamente, mesmo aqui na igreja. Procure um lugarzinho, vá lá, se ajoelhe, conta a tua história para Deus. Essas dicas que você vai passar para os irmãos, essa dica que você vai pregar para a igreja, são fundamentais para que a igreja possa se desenvolver, crescer na graça, no conhecimento. Segue essas dicas aí que a gente está passando para você e você vai se dar muito bem na hora que for pregar, ok? Porque isso aqui eu já ensinando a vocês na prática como vocês devem fazer para ter sucesso na sua ministração. Orientar, falar o que está no texto e expor aquilo que está no texto. Não são as minhas ideias, mas as ideias estão lá no texto. Entendeu? Então, queridos, era esse o vídeo de hoje. Deus abençoe tua vida. Compartilha agora, nesse momento, esse texto com uma pessoa que está querendo aprender a pregar, nova convertida. Os nossos ensinamentos são ensinamentos básicos, mas um básico que vai te levar a pregar em pouco tempo. Que Deus abençoe tua vida poderosamente, te dê um dia de bênção, uma semana abençoada e que você possa estar sempre com tempo para ler, para meditar na santa e poderosa palavra de Deus. Amém? Eu quero que você deixe agora aqui um comentário, a cidade que você mora, eu quero te conhecer melhor. Se você quer ajudar esta obra, está aqui do meu lado, você pode ver aqui agora, um número de chave Pix que você pode enviar uma oferta voluntária, se você desejar, tá? Você pode me ajudar através desta chave Pix. Quantas pessoas têm sido abençoadas nesse canal? Quantas pessoas já estão aprendendo a pregar? Eu recebo vídeos diariamente de pessoas que não tinham nem noção que hoje já estão ministrando aí em algumas igrejas. Amém? Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família e um ótimo dia para você.